A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente, né? Responsabilidade de trazer a palavra. Eu escolhi como tema, um tema bem oportuno para nós nesse ano de 2026, mês de janeiro. Não desista. Deus é infalível. Ah, queridos, é nessa confiança que eu estou vivendo. O ano de 2025, logo no início do ano, eu testemunhei um milagre e depois só foi luta. Aí eu falei para o meu marido, eu falei, amor, esse ano de 2025, lá vai nós de novo na campanha. E é orando, e é orando. Por isso que eu me inspirei, irmãos, no Salmo 144. Versículo 1 e 2. É um ano de desafio, é um ano de peleja, é um ano de conquista. Ai, mas é para aqueles que confiarem no Deus infalível. O líder faz os seus planos. A própria diretoria da igreja já pede o planejamento dos líderes para o ano de 2026. Os casais fazem os seus planos, né? Os pais fazem os seus planos para os seus filhos. E o ano de janeiro mesmo, eu faço os planos da empresa, eu faço os planos daqui, e a gente faz plano de vitória. Faz plano de vitória. A gente não conta, às vezes, com a perca, com essa adversidade que vai ter, a força que vai vir, a gente não conta, a gente vai naquela esperança, já que em dezembro tem aquelas festas todas, e aí a gente vai para janeiro, a gente faz o planejamento, mas e aí muitos param na metade do caminho, porque a força às vezes é tão grande no decorrer do ano, tão grande que às vezes não vence. Outros prosseguem mesmo daquela forma como está vindo. Mas é crendo que Deus é o Deus infalível. Quando nós não conseguimos levantar o escudo contra estas pelejas, Ele é o nosso escudo. É crendo nisso. Quando nós achamos que está tudo perdido, que vai ser tudo igual, lá vem Ele querendo nos dar a solução. E eu venho trazer esta mensagem para um povo que quer trazer em memória aquilo que dá esperança. E a nossa esperança não está em principados. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança, ela tem que estar fundamentada no infalível. Você vê há pouco tempo que nosso pastor falou. Alegria, emoção. E logo em seguida uma tristeza, uma perca. E aí... cadê o nosso alimento? Nós precisamos estar fundamentados nisso, irmãos. Precisamos estar fundamentados nisso. Então, quem é que está te treinando? Quem está? Vamos ler o versículo 1 e 2 do Salmo 144. Não desista, porque Deus é infalível. Infalível. Esta é a mensagem que eu trago para a minha vida, que eu vou aplicar na minha vida neste ano de 2026. E eu vou ministrar hoje para a igreja. Salmo 144, versículo 1 e 2 diz assim, é o Salmo de Davi. Ações de graça pela proteção de Deus. Eu uso a Bíblia corrigida. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele a quem confio e a quem me submete o meu povo. Pai, sabemos que o Senhor é infalível, Jesus. Senhor, Tu és mesmo, Pai, sem sombra de variações, meu Deus. Senhor, e nesta noite, Senhor, aqui está estas vidas diante de Ti, como está também, Senhor, aquelas vidas que estão nos assistindo, como as vidas, Senhor, que vão assistir através desta gravação, talvez depois, Pai.
E o Senhor continua falando, e o Senhor continua, Pai amado, com a sua palavra, Pai amado, de libertação e de edificação, Senhor, porque Tu sabes o quanto que é difícil, Senhor. Essa palavra, Senhor, primeiro ela está nos céus e foi revelada para nós, ó Deus. E que nós possamos estar sensíveis, Senhor, a esta palavra nesta noite, ó Pai. Para que, Senhor, o Teu Espírito Santo venha, Senhor, adestrar os nossos dedos, adestrar os nossos pés, Senhor. Pai amado, que o Teu poder venha suplantar o nosso conhecimento, Senhor. E o Senhor venha invadir, sim, a nossa alma e o nosso espírito, ó Pai. E a Tua unção nesta noite, Senhor, ela venha prevalecer. Porque nós sempre, ó Pai, nós Te daremos a honra e nós Te daremos a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente está aqui diante da palavra de Davi, o líder que eu admiro muito, guerreiro que eu admiro muito. E provavelmente ele está clamando aqui ao Deus Todo-Poderoso, e provavelmente ele está diante de uma guerra onde os inimigos estão para derrotar o povo de Israel, aonde ele comanda este povo. E ele é um líder. Ele tem essa responsabilidade de vitória. Ele tem essa responsabilidade de ele ser um guerreiro, de levar, de conduzir o povo à vitória. Assim, aos líderes deste rebanho, assim é um pai de família, assim é uma mãe que está ali com seus filhos, ela tem aquele desejo de ver o quê? Os seus filhos realizando sonhos. O pai tem aquele desejo quê? De ver os seus filhos sendo conduzidos em vitória. O líder, ele faz o planejamento para o quê? Para ter sucesso. Sucesso no planejamento que ele está realizando. Eu mesma estou sonhando com grandes coisas para este ano, através da liderança aqui na igreja. Na minha empresa, sentei com meu marido, nós fizemos vários planejamentos, mas a gente não conta. A gente não conta com os levantes que vão estar vindo, porque a gente não vê, é invisível. Ele é invisível. Queridos irmãos, é preciso nós sermos adestrados por aquele que é infalível. Eu já falei isso e eu vou repetir. Deus é o único professor que primeiro ele dá prova, o processo, para depois ele dar a lição. Eu sempre falo isso. Eu falei isso uma vez, pegou, porque acabou sendo uma frase de algumas pessoas, e aí eu falei assim, valeu, eu vou continuar falando isso, porque é verdade. Ele é o único mestre, porque ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver onde a nossa fé está fundamentada, e qual é a dependência que nós temos. E aqui nós estamos diante de um líder que vai registrar para nós o segredo de vitória. E o segredo de vitória é uma batalha. O segredo de vitória não é ficar sentado, esperando as coisas acontecer. O segredo de vitória não é nós desistirmos, como muitos desistem no meio do caminho. Muitos de nós desistimos no meio do caminho. Mas a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, ela não morre. E nem a unção, ela morre. Nós sim. Tanto que lembra de Moisés? Deus chegou para Josué e falou o que para ele? Josué, levanta, toca o povo, porque Moisés não está mais aqui, ele morreu. Tem coisas que nós não vamos ver acontecer, mas o nosso trabalho excelente diante de Deus, sem desistir, aí sim, nós vamos ver a cada dia a prosperidade através da unção e da graça que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir. Seja no nosso lar, seja na liderança, seja no nosso trabalho. Não é assim muitas vezes que muitos lares têm. Às vezes o divórcio é mais fácil, desistir. Às vezes, para um pai, ficar ausente é mais fácil do que prosseguir na confiança. Às vezes, até mesmo para um líder,
É mais fácil desistir e falar que ele não quer mais. Por quê? Porque os levantes estão vindo tanto. É até uma frase que diz todo final de ano: você quer continuar ou você vai desistir? Graças a Deus, a gente sempre vê todos os líderes dizendo: não, nós vamos continuar. Seja lá como for, nós vamos continuar. Quem está te treinando é aquele que é infalível. Sabe, que eu não ia falar isso, sabe, mas tem vezes que a minha vida, às vezes, eu falo assim: meu Deus, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir vencer de tal circunstância que eu estou enfrentando? E às vezes eu falo assim: será que outros estão passando por essa mesma situação? Eu fico pensando: será que os outros estão passando por esse mesmo problema? Eu oro, eu busco, mas Deus não tem filhos perfeitos. Deus não tem filhos preferidos. Ele tem aquele que mais o busca. E o que mais recebe é aquele que mais o busca. Moisés, quando ele foi diante do rei Faraó, através de uma promessa que Deus tinha dito para ele ir e conduzir, e tirar aquele povo que estava escravizado. Olha, se Deus mandou, talvez pensou Moisés, se Deus mandou, é porque ele já vai abrir as portas e vai encontrar, eu vou encontrar os caminhos abertos. Mas não foi isso que ele encontrou, não foi? Ele encontrou um coração endurecido. E ele foi uma vez, e Deus mandou ele de novo. Ele foi outra, coração endurecido. Ele foi outra, coração endurecido. Mas não foi Deus que mandou? Mas não foi Deus que me mandou eu ter essa liderança? Não foi Deus que mandou eu ter esse casamento? Mas não foi Deus que mandou eu ser um pai, educar essa família? Mas não foi Deus que mandou? Por que esse coração endurecido? Mas Moisés foi uma vez, ele foi duas, ele foi três, o coração endurecido. Chegou uma vez que não estava endurecido. Chegou uma vez que o Faraó teve que dizer: sai com este povo daqui. E se cumpriu a promessa. É assim que Deus faz. Ele nos treina. Ele nos treina. Quem é que está te treinando? Ele nos treina a nossa fé. Não, queridos. A prova de hoje não é a mesma da prova de amanhã. Ela não é. Você lembra da viúva e o profeta Eliseu? Essa frase, essa história, eu li para poder trazer aqui para vocês, porque eu quis recordar, e ela me edificou. Ela me edificou eu ia até pregar sobre ela, mas eu achei melhor não. Naquele tempo, quando uma pessoa tinha uma dívida muito grande, o credor batia na porta e levava até os filhos. Graças a Deus que não é mais assim hoje. Mas levava até os filhos. Imagina para uma mãe. Além de ter a dívida, ela ia ser assolada levando os seus filhos. Mas o que eu achei muito interessante dessa história, que ele parou à porta. Ele foi até a porta. Deus permitiu que foi até a porta. E é assim às vezes. Vai até a porta sim, mas não nos assola. Porque Deus tem um limite para todas as coisas. Ele tem um limite para a dor, ele tem um limite para a prova, e ele tem um limite para a perseguição, ele tem um limite para a calúnia, ele tem um limite para tudo, querido. Ele tem um limite para um coração endurecido, talvez do seu filho, ele tem um limite para o coração endurecido do teu marido, ele tem um limite para tudo, porque ele é infalível, e ele sabe o tempo de todas as coisas. Quem é que está te treinando? Quem que está te treinando? Você está confiando naquele que é o autor e consumador de todas as coisas? Pois saiba que Ele tem um tempo para todas as coisas. O que Ele precisa de você é a confiança. O que Ele precisa de você é a obediência, é a santidade, é o posicionamento diante dEle. Ele quer isso de nós, o resto Ele faz. Meu escudo está com falha, eu não consigo ninguém para ajudar a levantar o escudo. Ele levanta o dele. Ele levanta o dele, porque ele é amor,
Ele é amor. Ele é amor, queridos. Então confie. Confie, eu estou dando essa introdução, porque quando eu quero ler com você o Salmo 144, eu quero que você veja a tua circunstância. Se é uma circunstância difícil, se é uma circunstância que você não está encontrando um coração endurecido, que você está encontrando que não há solução, que você está encontrando... Porque olha, quantas vezes eu já orei e encontrei o céu como um bronze. Parecia que era um bronze, era um silêncio total da parte de Deus. Quantas vezes eu sou exemplo de uma vida, de oração, de uma mulher, que ela não viu o resultado, mas que a oração dela, a promessa que Deus fez, se cumpriu. Ela não viu, mas vai ver, porque eu vou encontrar com ela nos céus. Eu vou encontrar. Então não tema, não desista de orar, não desista de clamar. Vai ter circunstâncias que talvez você pode não enxergar. Sabe por quê? Porque nós temos um corpo limitado, mas a promessa vai permanecer, porque ela não morre. Eu venho aqui para pregar para um povo que crê, e se não crê é para crer, que a promessa de Deus ela não morre, e a unção de Deus ela não se apaga, ela permanece para todo sempre, até Ele determinar quando vai encerrar isso, porque Ele, irmãos, é o autor e consumador de todas as coisas. Essa certeza nós precisamos ter. Se você tem um chamado para liderar, faça com excelência, a excelência do teu trabalho, a unção que Deus vai liberar na tua vida, é o resultado para que o Espírito Santo de Deus venha continuar te dando vitória e te abençoar. É difícil sim. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Quantas vezes eu já pensei em parar? Mas eu sei em quem eu tenho crido. E essa viúva, o cobrador foi na porta dela e falou assim: eu vou levar os teus filhos se você não pagar. Essa mulher saiu correndo. Ela não desistiu, ela não caiu, eu vou morrer. Ela não matou ela e os seus filhos, não, que nem já acontece com muitas famílias aí. Sabe o que ela fez? Ela saiu correndo de socorro com um homem de Deus. E ele fez uma pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: um pouco de azeite. E eu pergunto hoje: o que é que você tem? Fé? Seja ela qual for o tamanho da tua fé, Deus faz a multiplicação. Porque foi isso que Deus fez com aquela mulher, multiplicou o azeite. E ela foi abençoada. O que é que você tem? Uma esperança? Seja lá qual o tamanho que ela for. Em Deus, Deus vai multiplicar essa esperança. Porque às vezes a corrente que vem contra nós é tão forte que a gente chega até a acreditar de que Ele existe. Por isso que eu venho aqui hoje perguntar para você: o que é que você tem? O que é que você tem? Deus ele é infalível, Ele tem poder para te abençoar 100 vezes mais. Em todas as coisas, creia, confie nisso. Eu quero ler com você o Salmo 144, mas antes disso eu quero te fazer um convite. Para você se ver dentro desse Salmo. Porque é comum todos nós termos dificuldades. É comum nós termos a peleja. É comum. Porque, irmãos, tribulação. A gente chega até a falar assim: essa tribulação eu já conheço, não é assim? Vai ser igual às outras. Essa peleja eu já conheço. Vai ser igual às outras. Não vai dar certo isso. A gente chega até a pensar dessa forma. Mas eu venho aqui para pregar para você que o sol da justiça, ele existe. Pode ser difícil hoje, pode ser difícil amanhã, pode ser difícil depois, mas o sol da justiça, ele existe. E ele vem. E Deus vem saltando pelos montes, mas Ele vem. Ele vem em nosso socorro. Eu sou prova viva de milagres na minha vida. Quando eu achava que não tinha mais jeito, até decreto Deus mudou de uma hora para outra. Olha, às vezes chega um advogado e fala: olha, mas existe uma cláusula assim. Eu falei: meu Deus, é nesse caminho. Eu estava pedindo a Deus uma saída e chegou.
É por esse caminho que eu vou. É por esse caminho que eu vou. Então, hoje eu venho aqui para te convidar a você se enxergar na vitória de um homem chamado Davi, o rei de Israel. Um guerreiro. Porque se você não é capaz de ser um guerreiro, olha, numa batalha você não vai ganhar. Tem que ser guerreiro. Eu admiro muito meu marido, porque quando alguém pergunta para ele assim, o que é que você mais admira na tua esposa? Ele fala, ela é guerreira. Ela é guerreira. Ele não fala que eu sou bonita, entendeu? Ele não fala que outras coisas, não. Ele fala, ela é guerreira. Ela é guerreira, essa mulher é guerreira. Porque eu não desisto, irmãos, eu não desisto. Eu falo, tem que haver uma saída. Ainda que eu estou com um advogado tributarista aí para fazer reunião, e ele até dá risada. E estou com o advogado também de causas trabalhistas, fazendo reunião, e a minha frase é essa. Ele fala assim, a resposta é assim, mas eu tenho que achar uma saída. Mas Lúcia, eles começam a rir, porque eu não desisto, eu vou no autor e consumador de todas as coisas, irmãos. Eu vou nele, eu falo, Senhor, não é assim, Senhor. Pai, tu pôs um limite, essa oração foi por esses dias. Senhor, tu pôs um limite naquela dívida ali, foi até a porta. Aquela mulher ficou paralisada, sim, como eu estou, Pai, angustiada. Mas ele não teve poder de arrastar. Ela foi no socorro, e veio o socorro do alto, e tu diz, ó Deus, que o Senhor tem os príncipes na palma de tuas mãos, que todo do joelho se dobrará perante ti, tu é a lei, e antes mesmo que qualquer um estabelecesse a lei nessa terra, tu já estabeleceu a tua. Então eu creio em ti, meu Deus, eu creio em ti. Olha, Salmo 144 diz assim, bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Eu vejo aqui, irmãos, que Davi, ele tinha Deus como uma rocha. Às vezes a gente chega até a ter uma frase que alguém disse para nós, estão querendo te puxar o teu tapete. Aí eu respondo, eu não tenho tapete, eu tenho rocha. Qual que vai ser a tua resposta? Tem que ser rocha. Não vai ter poder de ninguém puxar uma rocha. Tapete tem. Tapete puxa. Mas rocha, quero ver quem vai poder puxar. Tem que ser maior do que essa rocha aqui. E Davi disse o quê? Tu és a minha rocha. Seja qual for a circunstância que você está vivendo, você tem que declarar assim, tu és a minha rocha. Não importa o que está sendo soprado no teu ouvido. Porque o inimigo vem para soprar derrota, frustrações, falência, destruição, luto, perca. Mas você tem que declarar, ele é a minha rocha, que nem Davi declarou. O 2, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele a quem confio, a quem me submete o meu povo. Quem é o teu escudo? Quem é o teu escudo? O teu escudo tem que ser aquele que está lá nos céus, aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave da morte, a chave da vitória. Esse eu apresento que tem que ser o teu escudo. Às vezes sim, a dor é tão grande, a aflição é tão grande que a gente esquece de que Ele é o nosso escudo. Ele vem saltando pelos montes, sim. Quando nós achamos que não há uma resposta, quando nós achamos que não há um milagre, Ele vem como milagre. Você tem que crer nisso. Se vê nesse problema que você está vivendo e busca este escudo. Confie nessa rocha que você tem. Você vai ficar com teus pés firmes. Quem está te adestrando é aquele que está com controle de todas as coisas. O 3, Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que te estimes? É se submetendo à sua obediência, porque ele permite o processo para que você venha entender que você está debaixo da sua autoridade e não do teu conhecimento. É clamando, Deus, venha suplantar o meu conhecimento, porque às vezes nós achamos que com uma faculdade, nós achamos que
nós somos uma autoridade, nós podemos vencer sozinho. Não, é se submetendo à sua autoridade. Olha o 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. É aceitando que somos limitados, que nós vamos morrer. Mas a promessa do Senhor, seja sobre os nossos filhos, seja a nossa liderança mesmo, muitas coisas que nós lideramos, as coisas, o grupo ao qual nós lideramos, farão até mesmo melhor do que nós no futuro, e talvez nós não vamos enxergar, mas nós temos responsabilidade sobre aqueles que nós lideramos, para que esse grupo tenha sucesso, sem nós desistirmos, sem nós recuarmos, mas nós confiando naquele que está ao nosso lado. O 6, o 5, abaixa, Senhor, os teus céus, e desce todos os montes, e fumegarão, despede relâmpagos, e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas, e desbarata-os. É uma batalha, filhos, é uma batalha. Vai ter batalha fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, vai ter batalha. E você precisa crer que as flechas do alto virá em seu socorro. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Sabe, queridos, quando Davi esteve na guerra, o escudo vem do lado esquerdo. E a espada, numa guerra normal, ela vir do lado direito para guerrear. E quando os inimigos vêm, você te leva o escudo e o outro também tem que levantar o escudo. Tem ou não tem? Vocês estão entendendo? Tem que levantar o escudo. Sabe por que isso? Para fazer o quê? Um cerco. E as flechas que vêm do inimigo, ela não vem a fechar. Ela não vem atingir, e a gente saia com vitória. E quando nós estamos numa liderança, com um projeto, ou mesmo numa família, todos têm que estar com o mesmo propósito. Nós costumamos dizer aqui na igreja que é a mesma visão. Por quê? Se nós levantamos o escudo para que o inimigo não venha nos derrubar, o outro também tem que estar no mesmo propósito. Vocês concordam comigo? Porque senão a brecha vai vir. E o que ele diz aqui? Cuja profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Então ele estava vivendo uma falsidade da direita. Ele estava vivendo essa questão, porque é muito triste, sim, quando um líder está com o propósito, e ele vai para poder, nesse mesmo propósito com os outros. Ele olha do lado, e o outro não está com esse mesmo propósito. E ele encontra, aí vem o que? A brecha. Aí o inimigo pega e diz o quê? Agora eu vou destruir o líder. Agora eu vou destruir essa família. Agora eu vou destruir esse relacionamento. Porque entrou as brechas. Não é todos que estão no mesmo propósito, com o mesmo escudo. Então ele clama, porque ele sabe que aquele que está lá, ele escolheu como escudo. Ele escolheu. E o nosso escudo é a fé. E a nossa espada é a palavra. Palavra proferida na batalha. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda palavra proferida contra mim em juízo, Deus a condenará. É ter a palavra. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele tem que fugir. É declarar a palavra. Você é guerreiro. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Você foi constituído por Deus. Quero dizer para quem está me assistindo pela internet, se você está pensando em desistir, não é tempo de desistir. É tempo de buscar a rocha verdadeira que é Cristo. É tempo de nós buscarmos a Deus, porque o desafio para este ano de 2026 você já traçou, mas você não sabe o que vai vir. O desafio para um relacionamento, para um casal, já traçaram, mas eles não sabem o que vai vir.
O desafio para uma família já foi traçado do Senhor, mas não sabe o que vai vir. Mas uma coisa eu venho pregar aqui: receba o escudo da fé. Receba isso na tua vida, no teu espírito. Porque Davi aqui disse que que está encontrando falsidade à sua direita. Você pode encontrar falsidade. Você pode encontrar calúnia. Você pode encontrar perseguição. Ah, mas quem te escolheu sabe quem é você. Sabe que você é capaz. Sabe, Davi, o Jessé, o pai de Davi, falou para Davi, tinha uma guerra acontecendo, e Jessé falou isso para Davi: Davi, vai lá, levar lanche para os teus irmãos. Mas para ter certeza, inclusive, se seus irmãos estão vivos, me traz um penhor aqui, para certeza que eles estão vivos. Lá vai Davi, obediente, um menino. Foi lá levar o lanche para os seus irmãos que estavam na guerra, que tinha sido treinado pelo general do rei Saul, Abner. Vai. E ele foi até lá, chegou lá, ele encontrou um clima tenso. Um clima tenso. Aí ele: o que está acontecendo aqui? Ah, é porque o Golias está desafiando o povo de Israel. Ele falou: como assim desafiando? Ele está desafiando. E não tem ninguém para ir combater, todo mundo acuado. Sabe aquele exército todo não estava sendo treinado, não foi treinado por aquele que Davi foi treinado. E Davi aí que era um menino. Um menino. Sabe o que Davi fez? Falou: eu vou. Sabe por quê? Porque o Golias, ele estava pedindo assim: quero um homem. Queria intriga, queria guerra, queria batalha. E o exército de Saul, todo recuando. O próprio rei recuava. Aí Davi sabia em quem ele tinha crido. Esse Davi aqui, ó, que escreveu. Menino. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia. Você tem que crer quem é o Deus de Israel na tua vida. Você tem que crer nisso. E ele ainda é um menino. Um menino. Ele falou: eu vou enfrentar o Golias. Ninguém acreditou. Nem os irmãos dele acreditou que ele iria desafiar um gigante. Deus usa até um menino para humilhar o gigante. Veja bem, às vezes a gente acha que a gente não é ninguém, né? Ah, quem sou eu? Mas Deus usou um menino. E Golias gritando: me dá um homem. Me dá um homem. Quando ele viu o menino, ele até zombou. E ele pegou varas, para poder guerrear. Sabe o que Davi disse? Tu vens a mim com vara e varapaus, mas eu não. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa linda. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está em dificuldade? Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você está com problema? Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você está em aflição? Ande em nome do Senhor dos Exércitos. Confia em nome do Senhor dos Exércitos. Seja qual for a circunstância. Quem está te adestrando teus dedos para peleja? Se é o mesmo que deu a vitória a Davi, dará a você. Dará a você. Eu quero prosseguir no 11. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. O 12, aí ele fala, ele profetiza sobre o seu povo. Que nossos filhos sejam a sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Trabalho com excelência. Ele sabia com quem que ele estava lidando. Que transborde os nossos celeiros atrulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam as milhares e dezenas de milhares, e nossos campos, que nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Agora vem a parte que eu mais amo neste salmo. Aí ele diz: bem-aventurado o povo, a quem
assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Não tem sombra de variação. Não tem sombra de variação. É Deus como teu escudo, mesmo que a direita falha, mesmo que a esquerda falha. E mesmo que os seus pensamentos sejam negativos, não há sombra de variação com esse Deus. Não existe. Ele é o Pai das luzes. Então, que em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Que em nome de Jesus, onde houver a escuridão, onde houver dúvida, onde houver fraqueza, que esse Deus possa iluminar. Que esse nosso Senhor possa resgatar, possa nos libertar. Eu quero que você feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero apresentar, Senhor Deus amado, essa tua igreja mais uma vez nas tuas mãos, Senhor. A tua palavra foi ministrada, que eles estejam sensíveis, ó Deus, a tua ordem, Pai, que é marcha, que é marchar Jesus Cristo. Estamos no ano de 2026. E o mês de janeiro, por coincidência, começa com J. E nós sabemos, Senhor Deus amado, que é um mês, Senhor Deus amado, que nós fazemos planejamento. E eu quero abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa sua igreja, Deus. Cada vida que o Senhor trouxe neste lugar para ouvir essa mensagem. Cada vida que está ouvindo o Senhor pelas redes sociais, ó Pai. Entra, Senhor. Cura, liberta, Senhor. Muitos, Senhor, que talvez tenham um diagnóstico, Senhor Deus amado. E esse diagnóstico, Senhor, fez com que, ó Pai, achasse, Senhor, que era destruição. Mas, Senhor, o sol da justiça ainda está surgindo, Senhor. Que o Senhor venha assim, Senhor, surgindo sobre os montes, ó Pai. Com cura, Senhor. Com libertação, ó Deus. Dando, Senhor, um novo ânimo, ó Pai. Como tu disse aos seus discípulos, ó Deus. Eu falo nesta noite, tende bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, e Ele tem a chave, Pai. Tu tens a chave, Jesus, da vida, Pai, e o nosso nome está escrito, Deus, no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.